Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço que a gente tem aqui no Grupo Aratu para debater temas relevantes para a Bahia e com muita satisfação recebendo mais uma vez um dos parlamentares baianos que tem mais influência, tem um excelente trânsito no Congresso Nacional, muita experiência na teoria da política, mas sobretudo na prática. Estou falando do deputado federal Jorge Sola, do PT, nosso convidado está em terceiro mandato e é nosso convidado aqui. Sola, uma satisfação receber você mais uma vez. A satisfação é nossa e parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Importante termos espaço que possa fazer um debate democrático, salutar, de temas tão importantes como você está sempre pautando aqui no Linha de Frente. É bom a gente trazer você para falar de saúde, tem uma atividade importante, um reconhecimento na área da saúde, mas sobretudo na área de educação, na parte de geração de emprego. São temas que Jorge Sola pode nos ajudar a entender como está o Brasil. Antes de a gente traçar aqui o nosso mapa para ajudar o público também a saber da relevância das atividades parlamentares, Brasília, nesse momento, a gente fala de uma república de baianos em Brasília. Os baianos conseguiram voltar a ter um status muito grande no cenário nacional, status de ministros como Rui Costa, como Margarete Menezes, como Sidônio Palmeira. Tem realmente uma baianidade pairando lá no Planalto Central? Olha, eu diria a você que os nossos governos aqui na Bahia foram referência e são referência para o Brasil. E, obviamente, quadros que foram experimentados, aprovados, como o nosso ministro Rui Costa, que foi governador, como agora recentemente o ministro da Comunicação da SECOM, Sidônio Palmeira, que foi um grande partícipe de toda a marketing, não só da campanha eleitoral, mas também dos nossos governos. E olha, vou antecipar, espero que eu acerte, mas eu acho que ainda vem mais um baiano aí para um posto de relevância como o governo do presidente Lula. É o que estão falando de uma reforma ministerial depois do Carnaval. Um baiano, será que a gente consegue arriscar alguma coisa? Mas não seria do PT, né? Seria do PT. Do PT também. Também. Eu estou com esperança de que vai vir mais um baiano e que vai ajudar muito o governo do presidente Lula na posição que ele vai estar assumindo. Daqui a pouco, seria deputado também, né? Daqui a pouco eu vou lançar aqui algumas possibilidades para ver se Sola dá um spoiler dessa informação importante, ser mais um baiano no quadro de ministros do presidente Lula. Pode ser mais nossa vontade ainda, também, tá batido o martelo. Também o desejo. Nesse momento, é um momento de palpite, de informação, mas também de opinião, de vontade política, e a gente também está participando desse debate. Aí, falando em vontade política, é bom até você mencionar isso, porque a composição de um ministério, e sobretudo com um presidente como Lula, tem um caráter técnico, mas tem um caráter político muito forte. E nesse momento, um momento até de queda da aprovação do presidente, ele precisa desse arco de alianças. Como é que o chefe do executivo pensa, planeja e monta num momento como esse? Olha, em qualquer país do mundo, os cargos de ministro, eu diria a você que são muito mais políticos e de gestão do que cargos técnicos especializados naquela área, né? Alguns países no parlamentarismo, isso aí é ainda mais intenso, a presença política de representação do legislativo dentro do governo. E no Brasil a gente sempre tem uma coisa mais mista, né? Onde você falou, por exemplo, a ministra Margarete Menezes foi uma escolha muito técnica, nunca foi deputada, nunca foi parlamentar. Já outros vêm de uma experiência mais legislativa, mais do executivo. E o presidente Lula acho que sempre soube combinar essas características. A atual ministra da Saúde também não foi uma parlamentar. Ela vem da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição ligada ao próprio Ministério. Então, nós temos ministros dos perfis mais diversos, desde alguns que foram escolhidos eminentemente por sua trajetória técnica, outros principalmente por sua experiência no arcabouço da política, seja no executivo ou no legislativo. Aí a gente está num momento de inflexão do governo para entender por que há essas questões de aprovação, de desaprovação. E muito se fala sobre governabilidade. Aí eu estou lembrando aqui, Sola, em determinado momento, no primeiro ano do Lula 3, eu estava lá em Brasília, você me deu a oportunidade de se entrevistar, você estava falando da dificuldade de governar com um Congresso que, a palavra que você usou foi um Congresso que fazia chantagem com o governo.
Está ficando mais difícil ou mais fácil nesse aspecto? Olha, me permita contar um episódio. Eu também sou cidadão espanhol, meu pai era espanhol. Votei na última eleição, o ministro foi eleito o Pedro Sánchez, né? Sim. Você vota nos partidos e a composição do parlamento escolhe. E aí o Pedro Sánchez esteve aqui no Brasil ano passado. Eu participei com ele, com o presidente Lula. Levei até uma camisa do Galícia para dar de presente a Lula e a Pedro Sánchez. O presidente Manolo me ofertou. E aí teve um almoço, sentou ao meu lado, eu sentei ao lado de um assessor do Pedro Sánchez. Aí eu perguntei, brinquei com ele, fez, olha, eu votei lá, a primeira vez que eu votei na Espanha foi essa eleição, no Pedro Sánchez. Eleição muito disputada. Como é que está o governo? Ele falou, rapaz, deputado, muito difícil. Cada votação, a gente tem que conseguir 5 votos, 10 votos. Olha a dificuldade. Eu digo, rapaz, não reclame não, moço. Aqui é 150 votos. Exato, aqui é 150, 200. Ele, não, brinque, deputado, é sério? E como é que vocês governam? Aí eu brinquei com ele, tá vendo aquele velhinho ali do lado do Pedro Sánchez? Ele é mágico, quando ele bota a mão, ele vira o jogo. Se ele não botar a mão, a gente só consegue chegar com 130, 140 votos, que são os parlamentares que efetivamente fizeram campanha para o presidente Lula, e eu acompanho, né, em todo o seu programa de governo. Então, é uma disputa. A chamada governabilidade, na verdade, é a capacidade de arregimentar apoios para um projeto de governo. A gente saiu de um número bastante desigual, né, porque, como eu falei, nós de 513 deputados, apenas 130, 140 apoiaram o presidente Lula e o apoiam efetivamente. Então, essa construção é feita em cada momento. Nós estamos vivendo agora um momento difícil. Nós já estamos em fevereiro, indo para o final do mês, sem... A pauta trancada, né? Sem aprovar o orçamento, Pablo. Sem aprovar o orçamento. Qual é o limite, assim, para ter digamos, um colapso? Porque aconteceu nos Estados Unidos, né? Eles chegaram da última hora. A sorte nossa é que nós temos uma legislação um pouco mais flexível, que permite que mensalmente você execute os serviços continuados. Então, não há risco de não pagar a folha de servidor público, não há risco de não viabilizar vacina, medicamentos, mas nada novo. Pode ser. Nenhum novo investimento. As emendas parlamentares para a execução desse ano, que representam novos aportes, isso tudo fica travado. Você vê agora o problema do Plano Safra. Exato. Né? Que é uma situação que impacta diretamente no brasileiro. Porque o que acontece? Quando você não tem orçamento, você consegue liberar 1/12 a cada mês, um pedaço do orçamento referente ao serviço continuado daquele mês. O Plano Safra é, digamos assim, uma carteira de empréstimo e que ela tem época mais utilizadas e época menos utilizadas. Então, isso impacta diretamente na agricultura de larga escala, inclusive porque, infelizmente, a gente vive um país que tem o juro mais elevado do mundo, né? Então, o que viabiliza, o pessoal do agronegócio fica reclamando, mas nunca tiveram tanto dinheiro a juros tão baixos como tem tido no governo Lula nos últimos 2 anos. E agora, obviamente, sentiram, porque como não tem orçamento, o risco de não ter esse recurso liberado, ele não tem como viabilizar com juros de mercado. Sim. Ele só viabiliza a produção agrícola em larga escala no país porque tem um juros subsidiado pelo governo. E a gente precisando, inclusive, uma redução no preço dos alimentos. O deputado traz tantos assuntos, aí começa a brotar. Isso, começa a brotar. Esse assunto dos alimentos é uma boa Isso também. É uma boa para a gente debater. Por que está caro comer no Brasil? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo disso? Tem vários aspectos aí importantes que a gente tem que analisar. Um desses é que quando o preço do produto no mercado internacional fica muito vantajoso e o preço do dólar, né, você vende fora em dólar. Então, infelizmente, o produtor, o grande produtor, ele vai pensar, por que eu vou vender mais barato aqui no Brasil se eu posso vender mais caro fora? Esse é um dilema. E, claro, tem também situações sazonais. O preço do café subiu no mundo inteiro. O preço dos ovos teve uma epidemia aviária, de gripe aviária, que fez com que o preço do ovo subisse no mundo inteiro. Nos Estados Unidos está muito mais caro do que no Brasil. Então, você tem fatores sazonais e você tem fatores que derivam do mercado internacional, né, desse tipo de produtos alimentares que são produzidos em larga escala e que termina, em vez de alimentar
mais barato a fome do brasileiro, a grande produção nacional. E é bom lembrar, volto a lembrar, com juros subsidiados pelo governo. Nós estamos falando de produção em larga escala, com juros subsidiados pelo governo, que termina, em vez de suprindo de forma mais barata o mercado para alimentar a nossa população, ela gera riqueza na sua exportação. Mas isso é sempre um dilema constante. Quando fala, deputado, em, por exemplo, aumentar a alíquota de exportação para o agronegócio, aí tem aquela chiadeira, estão querendo regular o mercado à força. Não seria uma possibilidade isso também? Existem mecanismos, a alíquota de exportação deles, né? Você atrelar os subsídios do empréstimo, do investimento ao mercado interno, você aumentar o investimento, isso aconteceu do ano passado para cá, aumentar, mas não o suficiente ainda, aumentar o investimento no pequeno produtor, que na verdade é o que mais produz o alimento que chega na mesa do nosso país, do brasileiro. Então tem vários mecanismos que o governo tem começado, né, a buscar utilizar da forma adequada. E tem outro aspecto importante que nós estamos vivendo, Pablo. A Conab está sem estoque regulador, porque o governo passado, ele arrasou com tudo nesse país, inclusive com os estoques reguladores. O que é o estoque regulador, para quem está nos assistindo? Você tem uma produção de café, certa época tem muito café. Então o governo compra, guarda, para quando o preço no mercado, quando a concorrência, a procura for maior do que a produção entregue, isso elevar o preço, você vende aquele produto e consegue regular. Você faz estoque regulador de feijão, de milho, de arroz. Só que, infelizmente, quem faz isso é a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Infelizmente, no governo Bolsonaro, eles destruíram os estoques reguladores e nós não tivemos ainda a capacidade com a Conab, em tão pouco tempo, de voltar a ter essa capacidade de armazenamento. Porque não é só comprar. Você tem que ter o capital para comprar, espaço para armazenar e condições de regular o mercado com esses estoques reguladores. É verdade. Então, são diversos mecanismos que o governo pode e deve lançar mão para isso. Tem muitos assuntos... Agora, um aspecto importante para não esquecer. Com toda essa reclamação da inflação de alimentos, em 2 anos do governo Lula, nos 2 últimos anos, se não me falha a memória, em números redondos, 8,7% foi a inflação dos alimentos no Brasil. No primeiro ano, 1, alguma coisa, no segundo ano, em torno de 7%. No governo Bolsonaro, o ano que foi menor foi mais de 12%. Em 4 anos, foi mais de 40% de inflação de alimentos, contra 8%, mais ou menos, aí, números redondos, dos 2 anos do governo Lula. É porque quando a gente fala assim, o povo se chateia, porque o povo, na ponta lá no caixa, ele sente, aí ele diz, estão querendo dizer que aumentou menos, aumentou mais, é uma coisa de economês, aí o povo se chateia com essas coisas, porque a inflação é composta de muitas outras variáveis. Exatamente. Não apenas o alimento, tem combustível, tem energia. Da mesma forma, nós estamos na taxa de desemprego mais baixa, mas tem gente desempregada. Não significa que acabou o desemprego, mas nós estamos hoje vivendo a menor taxa de desemprego desde o início do século. O povo não se conforma, coloca a culpa até no presidente do IBGE, diz que é a invenção de Márcio Postman lá, com a questão do IBGE. Tem vários temas para Ninguém falou que acabou o desemprego, ninguém falou que não está tendo inflação. O que a gente tem que fazer é comparação, né? Se nós estamos vivendo o menor desemprego deste século, podemos melhorar mais, podemos e iremos. E aí já lhe dou uma dica aí, porque a indústria naval vai bombar a partir desse ano, vai gerar muito emprego. As obras do Minha Casa Minha Vida e do PAC estão começando agora a ser contratadas. Então, nós vamos baixar ainda mais a taxa de desemprego, vamos aumentar ainda mais a distribuição de renda, e aí vai ter gente dizendo, estão aquecendo muito a economia, porque o povo está comprando. Aumenta juros. O povo está tendo dinheiro para comprar comida. A gente tem que fazer esse debate. Taxa de juros é um assunto para a gente falar, estaleiro do Paraguaçu, indiciamento de Bolsonaro e mais 33, vários... recrudescimento da direita em países importantes da Europa, como a Alemanha, é um tema importantíssimo que vai refletir no Brasil. Vários assuntos com um político experiente que fala a linguagem que o povo entende. Só que antes de passar para isso, ainda voltando para o Congresso, Hugo Mota assumiu lá nas primeiras reuniões, deu puxão de orelha em parlamentares, que parlamentar tem que entrar
de terno e gravata, não gosta de camiseta, tem que ser no padrão, no protocolo, no regimento da casa. Hugo Mota é continuidade de Arthur Lira ou ele vai ter um perfil, vai ter uma personalidade diferente de Lira? Olha, ele, claro, representa o mesmo conjunto de forças políticas que elegeram o Lira, ampliou um pouco mais na eleição de Hugo Mota. Agora, eu quero destacar algumas coisas positivas. Geralmente o pessoal gosta de fazer a crítica, eu gosto de fazer as duas coisas. Eu gosto de destacar o que é positivo e apontar aonde está, digamos assim, a crítica. O Hugo Mota, desde que entrou, ele conseguiu dar previsibilidade à pauta da Câmara, que com Lira não tinha. O que é que eu quero dizer com isso? A gente chegava às 8 horas da noite, não sabia se ia ter sessão, aí ele chegava de repente às 8 horas da noite e dizia qual era a pauta, não tinha tempo a gente ler, Pablo, o projeto. Você imagine, você parlamentar votando num projeto que você não conseguiu ler, né? Então passava muitas vezes, podia passar situações de você aprovar um projeto com problemas ou desaprovar um projeto positivo. Então, essa imprevisibilidade, essa ausência de um espaço democrático para definir a pauta, isso é muito ruim. E foi muito ruim no tempo de Lira. Hugo Mota, a justiça seja feita, espero que ele continue assim. Ele, às quinta-feiras, reúne... Quarta-feira, votação presencial, teve isso, presencial. Né? Quinta-feira, a agenda está assim, quinta-feira ele reúne com os líderes partidários, aprova, ouve os líderes e fecha a pauta para a semana seguinte. Com Lira, todo dia era 10, toda semana tinha 10, 12 urgências de projetos que não tinham tramitado nas comissões, ele botava direto no plenário, isso não tem acontecido. Então a pauta está mais previsível, antecipada, dando tempo da gente se preparar, dando tempo da assessoria estudar e ajudar os parlamentares e criando, né, digamos assim, possibilidade de ter projetos mais adequados àquilo que você, naquele momento, precisa viabilizar. Então, nesse ponto de vista, ele está ouvindo mais os parlamentares, está sendo mais democrático na condução e dando maior previsibilidade para que a gente possa contribuir, né, na aprovação, na análise dos projetos. Era uma grande reclamação quando o presidente quer tratorar lá, quer aprovar um pacote de medidas de lei, legislação a toque de caixa. Jorge Sola, o deputado federal do PT, é nosso convidado aqui. Ele já falou sobre o contato com o deputado espanhol, com Pedro Sánchez, o primeiro-ministro, e eu quero saber sobre a Alemanha, porque no momento que a gente está gravando, a gente recebe a informação que a direita da Alemanha vai dominar o parlamento, Olaf Scholz deve cair, a extrema-direita teve uma votação muito grande e a esquerda diminuiu de tamanho. Isso é um indicativo sobre o que está acontecendo só na Europa ou o mundo está mais à direita, deputado? Não, o mundo está sofrendo, infelizmente, o crescimento da extrema-direita. Eu chamo a atenção, não estamos falando de quem ganhou na Alemanha não foi a extrema-direita, foram os conservadores mais tradicionais, né? Inclusive da Angela Merkel, que foi primeira-ministra há muito tempo, né? Volta ao poder, é uma coalizão de partidos que já esteve no poder até recentemente, perdeu espaço para um governo mais, digamos assim, mais de centro a centro-esquerda e volta esse grupo. Agora, é bom lembrar que os mais votados foram esse grupo de direita, vamos chamar assim, mais tradicional. O segundo foi a extrema-direita, aqueles que namoram com nazismo, fascismo, né? Isso é péssimo num país como a Alemanha, né, que tem essa história sofrida. O terceiro foi o partido atual, o primeiro-ministro, que é uma coalizão mais de centro-esquerda. Mas é bom lembrar que os quartos foram os verdes e o quinto foram a esquerda. Quando você junta esses três grupos, terceiro, quarto e quinto, a votação foi, se não me falha a memória, equivalente ao que ganhou. Então, para esse grupo de direita tradicional governar, eles vão ter que fazer uma aliança com outros partidos, porque o parlamentarismo tem essa vantagem. Para você governar, você tem que constituir maioria e o programa de governo sofre influência, os cargos, a participação é digamos assim, um governo arquitetado a partir da eleição parlamentar. Então, isso é possível e eu acredito
que a extrema-direita, apesar de ter sido a segunda força, ela deve ficar isolada, e eu acredito que tenha uma articulação deste grupo de centro tradicional, de direita tradicional, com o centro e com a esquerda. É uma boa informação. Até os adultos na sala vão ter um diálogo, deixar os extremistas... Espero que isso aconteça. No extremo mesmo. Espero que isso aconteça. Porque eu sempre chamo a atenção no nosso diálogo na Câmara de Deputados, eu digo, o problema não é divergência. O problema é você saber tratar divergência democraticamente. Eu lhe confesso, sinto falta na Câmara de um debate com o PSDB, com parlamentares como Zé Serra, parlamentares que estavam ali presentes, contribuindo, trazendo opiniões. Você pode divergir, mas expressar isso, e o parlamento é esse, é o espaço que você busca convergências, que você busca pontos em comum. Quem está vivendo hoje com a extrema-direita... deputado. É live, o deputado sozinho falando com ele mesmo. Você está vivendo hoje com a extrema-direita é a entrada de parlamentares que não contribuem com nada para o debate político, que não se dispõem a sentar numa comissão para buscar construir um denominador comum com você e com outros parlamentares, que usam o espaço do parlamento somente para alimentar redes sociais e usa redes sociais para se colocar no parlamento. Então, é uma mão e contramão extremamente prejudicial, porque esses parlamentares só estão no parlamento para gerar imagens, e essas imagens são geradas, não é a busca de consensos, são imagens que vão ser geradas para buscar dissensos. Ele ganha espaço nas redes sociais, não é pela capacidade dele de construir consenso, não é pela capacidade dele de colaborar para termos projetos e programas que visem atender a maioria da necessidade da população. Ele vai gerar ali conflito, dissenso, para gerar imagens, para alimentar o seu grupo na rede social. Então, é uma atuação muito prejudicial, muito ruim para o parlamento e para a sociedade brasileira. E contraria o próprio conceito de parlamento, que é aquela grande ágora dos representantes do povo, levando opiniões, divergências e tentando chegar num ponto comum em algum momento. O deputado Jorge Sola, numa vez recente, há alguns meses que estivemos juntos aqui no estúdio da Aratu, ele falou, Pablo, fique atento porque o estaleiro de Paraguaçu, em Maragogipe, vai voltar a funcionar. E o que a gente está percebendo, estamos praticamente na véspera da retomada das atividades. O que é que isso representa, tanto para a indústria naval, mas, sobretudo, para um emprego? Eu vou dar um depoimento. Eu conheci Maragogipe bem antes, Sim. Uma cidade aprazível. Conheci na euforia do estaleiro e conheci depois. Depois, Maragogipe virou uma cidade fantasma. Casas abandonadas, casas que eram usadas de aluguel, comércio praticamente às moscas. E agora eu vejo um ânimo renovado. É esse o sentido de um grande equipamento como esse? Exatamente. Para nós é uma grande satisfação ver a indústria naval no Brasil retornando. Como tudo está retornando com o governo do presidente Lula, tudo que foi destruído na era das trevas, está retornando. No caso do estaleiro Enseada, já são 2 grandes contratos, um de barcaças para transporte de minério, porque o Brasil vai estimular o transporte fluvial de diversos produtos, inclusive minérios, e essas barcaças vão ser construídas no estaleiro Enseada, e outro é um contrato para navios de suporte às plataformas da Petrobras. E não é só o estaleiro Enseada em Maragogipe. Todos os estaleiros estão sendo retomados com investimentos que a Petrobras, que a indústria, a Marinha Mercante, o Fundo da Marinha Mercante está aportando, que a capacidade do governo brasileiro tem retomado. E você falou muito bem. Eu conheci o estaleiro Enseada no pico, né? Quando eu voltei lá no estaleiro Enseada, no início do governo Bolsonaro, eu saí deprimido. Estava triste aquilo ali. Tudo fechado, desastre econômico, social. Os jovens que foram capacitados na tecnologia mais moderna, que viajaram para fora do Brasil, foram treinados, desempregados, trabalhando em subempregos e nenhuma perspectiva. Felizmente, agora no início do governo Lula, nós estivemos lá com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, fizemos uma audiência pública, foi muito bom. Participaram prefeitos, vereadores da região, entidades as mais diversas, trouxemos a Transpetro, trouxemos a Petrobras para o debate
E, felizmente, eu estou participando da Frente Parlamentar de Retomada da Indústria Naval, estou como vice-presidente do Nordeste. O presidente é um deputado do Rio Grande do Sul, que foi prefeito de Rio Grande, que é uma cidade que tem um grande estaleiro. E a gente está muito animado com essa perspectiva, com essa retomada da indústria naval em nosso país. A outra informação que o deputado tinha me passado Pablo, é possível sim a recompra da refinaria de Mataripe, que hoje é da Selen, pertence ao fundo Mubadala, ao fundo árabe. Mubadala. Vai ter essa recompra e qual é a situação da Selen hoje lá em São Francisco do Conde? Rapaz, foi bom você trazer esse tema, Pablo, porque não tem uma definição ainda sobre isso e o desastre está cada dia mais evidente. Primeiro, a Bahia paga hoje o preço mais caro de combustível do Brasil. Há poucos dias eu estava comparando, estava pagando 50 centavos a mais por litro de gasolina comparando com o Rio de Janeiro. Certo? Nós pagamos o preço mais caro de gasolina, de diesel, de gás de cozinha, tendo a refinaria, a segunda maior capacidade instalada, a primeira refinaria construída no Brasil, aqui, na região metropolitana de Salvador. Então é um desastre e isso impacta diretamente no bolso da população, principalmente a população mais pobre, que paga mais caro no bujão de gás de cozinha, e toda a cadeia econômica é movimentada com os combustíveis. Transporte de mercadoria diesel, né? A frota de ônibus, toda a cadeia de transporte de pessoas e transporte de alimentos, produtos, depende dos combustíveis. Basicamente, a inflação começa no diesel. Olha, para além disso, isso por si só já seria razão suficiente para a Petrobras retomar a refinaria. Garantir que nossos baianos possam ter combustíveis a preços justos. Mas o desastre não parou aí. O que é que eles estão fazendo? Eles estão reduzindo o refino, reduzindo a produção da refinaria, demitiram vários trabalhadores, muitos trabalhadores, e estão fazendo a importação dos produtos já refinados. Com isso, a receita do Estado cai, do ICMS, a receita de São Francisco do Conde, da Prefeitura de São Francisco do Conde, caiu absurdamente. Está tendo um impacto social drástico para a população de São Francisco do Conde. Essa informação é importantíssima. Importantíssima, porque São Francisco do Conde é um município que, como tinha uma receita grande de ICMS, graças à refinaria, a Prefeitura sempre terminou sendo a maior atividade econômica do município. A que mais emprega, a que viabiliza a compra de serviços, a compra de produtos. E no momento que essa receita despencou abruptamente, né, desde que a refinaria foi privatizada, ela foi caindo, a ponto que agora, as últimas informações que eu tenho tido, tem comprometido até o pagamento da folha. Muitas pessoas foram demitidas e muitas, apesar de não terem sido oficialmente demitidas, não estão recebendo pagamento de salários. Então, e isso obviamente impacta também a receita do Estado, porque o ICMS sempre teve um peso importante do refino da segunda maior refinaria do Brasil, está sendo subutilizada, porque qual é a grande vantagem que o fundo tem aí? Mais do que comprar uma refinaria, eles compraram um porto, Terminal Madre de Deus. Que esse está em plena atividade, né? Exatamente. Compraram todos os depósitos, gasodutos, oleodutos e mais, nessa compra junto vem uma coisa imaterial que não é quantificada, que é o mercado. É o monopólio do mercado Bahia-Nordeste. O que acontece? Sai caro você pegar uma carreta de combustível e trazer de uma refinaria do Rio de Janeiro para cá. Porque esse transporte rodoviário consome diesel. Você gasta o frete é um componente importante, pesado no preço final do produto. Como a BR Distribuidora foi vendida, privatizada, a BR Distribuidora, que fazia muito esse meio de campo com a Transpetro, já não tem mais esse poder público, né? Então você terminou fazendo com que o entorno, digamos assim, a região onde está a refinaria, o preço e o monopólio passa a ser controlado por essa refinaria. Você entendeu o que acontece? Então, eles estão importando
passa pelo terminal de Madre de Deus e vende e garante o mercado local para eles. Eles controlam o mercado, apesar de não investir mais no refino. Não gera riqueza do local. Interessante a análise do deputado Jorge Sola. Por isso que é bom a gente sempre atualizar a nossa conversa. E pegaram com preços, né? Você sabe que foram... Eu lembro de Dizem até que tem um conjunto de joias que foi paga por fora aí, mas isso não provou ainda não. A Polícia Federal está em cima disso. Aliás, indo nessa mesma linha de raciocínio, o presidente Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. O processo deve ser julgado, talvez, muito provavelmente pela primeira turma. E eu queria... O senhor falou bem, o senhor elogia e critica na mesma intensidade. Não vai ter nenhuma pessoa no Brasil que diga que Jorge Sola morre de amores, tem qualquer afeição por Jair Bolsonaro. Mas aí eu queria fazer a pergunta justamente para alguém que está no extremo oposto de Bolsonaro. Julgamento, a minha preocupação agora é com o STF, porque julgamento, o nome já diz, é julgamento. Sim. Condenação é condenação. Claro. Já tem gente condenando o Bolsonaro antecipadamente. E aí ele tem direito à defesa. Claro que os ministros da primeira turma, quando você olha foto a foto, você vai dizer, olha, ninguém aí tem uma afeição por Bolsonaro, mas está lá para ser julgado. Esse aspecto aí, até porque o parlamento também entra em algumas rusgas com o STF, esse aspecto não deveria ser também considerado. Olha, gente, o homem não está condenado por antecipação, ele tem que ser julgado. Não tenha dúvida que a gente... Inclusive, nós não comemoramos a denúncia, porque é algo estarrecedor que foi apresentado na denúncia. É um conjunto de provas robusto. Pablo, você pensar que nós não sofremos um golpe militar, que essa coisa você sabe que começa, você não sabe até onde vai parar do ponto de vista de violência, de resistência ou não, de destruição ou não. Só não aconteceu porque os comandantes do Exército e da Aeronáutica foram contra. Até o da Marinha já estava embarcando. Exatamente. Nós escapamos, olhando aqui para o telespectador, nós escapamos de ter novamente um golpe de Estado, como aconteceu na década de 60, quando eu tinha 3 anos de idade. 60 anos depois, escapamos graças aos comandantes do Exército e da Força Armada que não embarcaram na aventura golpista. Esse é o ponto 1. Segunda coisa estarrecedora, o plano do golpe previu assassinar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro supremo. Muito grave isso. Isso não é uma coisa que possa ser banalizada. Então, nós precisamos ter um julgamento justo até para que os reais culpados sejam punidos e que a gente registre na história esse episódio para que ele não venha se repetir, para que os mecanismos que foram lançados mão ou não conseguiram ser lançados mão sejam totalmente desvendados e conhecidos, e para que não teve efetivamente a participação e tenha sido envolvido, seja inocentado, né? Eu achei interessante essa semana, não sei se chegou a ver, uma entrevista com o advogado do ex-presidente Bolsonaro. Ele admitiu, ele disse, conjunto de provas aí mostra que houve realmente um planejamento de um golpe. Ele disse, o que eu vou provar é que o presidente Bolsonaro não esteve envolvido. Então, interessante, porque qual é o argumento dele e o que isso chama a atenção? As provas são tão cristalinas que ninguém consegue mais hoje dizer que não houve um planejamento de um golpe, não consegue dizer que não houve toda uma articulação para que ele acontecesse. O que vai estar em discussão é a responsabilidade de cada um. E aí, obviamente, é importante que esse julgamento seja o mais isento possível para que, insisto, os culpados efetivamente sejam punidos e quem não tenha tido participação não venha a sofrer culpa de algo que não teve responsabilidade. Mas tem que entrar para a história, porque a gente só aprende conhecendo, a gente só aprende registrando, não é passando a bucha ou jogando para baixo do tapete que a gente vai... Porque o aprendizado do passado é para orientar o nosso futuro. O que nós vivemos, eu falei, o golpe de 64, eu tinha 3 anos de idade. Mas peguei os reflexos disso já na adolescência e participei do processo de democratização. A gente não pode permitir que nossos netos e outras gerações
venham a sofrer o que o Brasil sofreu na década de 60 e 70 e que escapamos de sofrer agora num golpe de Estado depois de 4 anos. É bom lembrar, depois de 4 anos do pior governo que esse país já sofreu. Não está, e aí eu desafio lá na Câmara direto e faço aqui o desafio. Eu quero que me mostrem uma única área de governo, não é que tenha melhorado, não, que tenha sobrevivido ao que nós deixamos em 2016, quando a presidenta Dilma foi afastada. Não há, Pablo. Todas as políticas, todos os programas, todos os ministérios, todas as ações de governo, infraestruturas, estradas foram deterioradas, na saúde, 3.000 e tantos serviços no Brasil inteiro sem financiamento, vacinação, a tragédia da pandemia, o desfinanciamento das universidades, a falta de recursos até para repor a ambulância do SAMU. A nossa frota do SAMU estava parando no Brasil inteiro. Então, a lista, acabou Minha Casa Minha Vida, acabou Luz para Todos, maior taxa de desemprego, Brasil de novo no mapa da fome, Brasil de novo nos piores indicadores internacionais, no pior indicador de desemprego. Então, infelizmente, essa tragédia aconteceu. Felizmente, a gente conseguiu tirar do fundo do poço e fazer o processo de reconstrução. E eu sempre digo que me surpreendeu a capacidade do governo Lula, em apenas 2 anos, retomar, recuperar, reconstruir o Brasil como tem sido feito. Antes de terminar, a conversa, quando é boa, passa rápido. Eu quero, já que o senhor mencionou infraestrutura e estradas, eu quero saber a avaliação sobre a Via Bahia. Aí eu vou dar a minha avaliação como cidadão. A Via Bahia saindo agora 31 de março, já vai tarde, mas me incomoda muito essa indenização. Esse, digamos, bônus que a Via Bahia está levando de mais de 890 milhões de reais, sendo que 80 milhões, deputado, é só para não entrar na justiça. Eu fui a fundo, eu peguei todos aqueles valores. Do acordo. Do acordo. Homologado, não é nada ilegal não, é homologado pelo Tribunal de Contas da União, junto com a NTT. Não saiu uma impressão de que a Via Bahia foi premiada pelo péssimo serviço que ela prestou à Bahia? Ela foi premiada pelo péssimo serviço. Ela foi premiada porque ela, durante 6 anos, não foi incomodada pelo governo. O governo Temer e o governo Bolsonaro cruzaram os braços. E o contrato, ele previa que você tinha que, a cada 5 anos, fazer a revisão dos valores das cláusulas contratuais. O que a Via Bahia fez? Parou de investir na infraestrutura, contratou um bom escritório de advocacia e aí utilizou o fato que os governos desse período não fizeram a renegociação para suspender os investimentos e só arrecadar. Quando entrou o presidente Lula, eu faço parte da Comissão de Saúde e da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A primeira medida que nós tomamos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle foi chamar o governo e chamar a Via Bahia e provocar que o governo criasse a comissão, um grupo de trabalho, para negociar com a Via Bahia a situação contratual. Nós conseguimos e o Ministério montou logo a seguir o grupo de trabalho. Isso foi primeiro semestre, está tudo registrado na TV Câmara e nos anais da Câmara. Isso a gente fez no primeiro semestre. No segundo semestre fizemos uma segunda audiência, onde o grupo de trabalho apresentou os resultados, apresentou a proposta de investimentos, que incluía um novo anel em feira, o acesso ao aeroporto e conquista, novos dispositivos de GQE, tudo que precisava ser atualizado no plano de investimento, e não chegou a um acordo de valores com a Via Bahia. E aí nós chamamos o Tribunal de Contas, acompanhamos esse processo todo, para e passo na comissão. Chamamos o Tribunal de Contas que tinha criado a chamada SESEX Consenso, que são secretarias que buscam fazer esse consenso entre o governo e contratados privados, montou a comissão, se debruçou, não chegaram a um acordo, fizemos uma nova audiência com o Tribunal de Contas que apresentou os achados, fizemos uma audiência com o ministro Bruno Dantas, que era o presidente na ocasião. Infelizmente, ao não chegar a um acordo, o Tribunal de Contas tem que seguir o que estava previsto no contrato em caso de distrato. Eu também concordo com você. Eles não queriam, queriam um distrato. Eu não gostei do resultado nem um pouco. Para o Brasil, para a população baiana especialmente, a saída da pior concessionária rodoviária é um alento, mas eles saem, com certeza, não só com o que eles ganharam esses anos todos,
também com essa indenização que para eles vai ser vultuosa. Eu tive uma reunião com o diretor-geral do DENIT, eles já estão se preparando para dia 1º de abril. Não é um bom dia para essas coisas, não. 1º de abril. Tem mais recordações de 64. Pois é, e conhecido como dia da mentira, 1º de abril. Mas dia 1º de abril o DENIT vai estar assumindo. O DENIT não pode cobrar pedágio, não será cobrado. O DENIT está se preparando para dar a manutenção necessária, melhorar a trafegabilidade. E é importante que a gente avalie, eu falei até com a direção aqui, o superintendente do DENIT aqui na Bahia. Pra você ter uma ideia, eu até brinquei com ele, digo, ó, o desafio vai ser grande, mas vocês têm dado mostras de dar resposta. Não sei se você acompanhou, mas todo o pavimento da 101 no Recôncavo, logo no primeiro ano, foi todo recuperado. Agora estão fazendo a recuperação de Capim Grosso até Umburanas, passando por Jacobina. Fizeram a recuperação daqueles trechos em torno de Feira de Santana. Então, o DENIT tem mostrado, né, resposta. E aí as perguntas o que vai acontecer no futuro, né? Vai ter uma nova concessionária? Para ter uma nova concessionária, o governo vai ter que investir, preparar estudos, fazer a nova modelagem, estudar o tráfego, tomar algumas decisões. Tem, por exemplo, quem defenda que não seja mais uma única concessão para 324 com a C16 junto. E quem defende contra isso quem tem posição contrária a isso tem argumentos fortes, porque são duas situações bem distintas, né? A 324 de Salvador para Feira é a que tem o maior fluxo de veículo e não precisa grandes investimentos em infraestrutura, tem alguns dispositivos que faltam, como de terra nova, precisa melhorar alguns acessos e melhorar o piso. A 116 é que está lastimada. A 116... E é longa, né? Mais de 500 Exatamente, tem toda a duplicação para fazer ainda, desde o Paraguaçu até a fronteira com Minas Gerais. E passa por muitas cidades que cresceram e que precisam de condições adequadas de trafegabilidade, viadutos, acessos novos, e não tem o mesmo volume de trânsito que tem a 324 Salvador-Feira. Então, são estudos que o governo vai precisar analisar e até lá o DENIT vai ter que dar conta e tomar conta das nossas rodovias aqui na Bahia. Vamos torcer, porque são vidas humanas que foram perdidas além do dinheiro, além do pedágio, vidas humanas perdidas, infelizmente, na omissão da Via Bahia. Exato. Deputado, muito bom conversar com o senhor aqui. Até o próximo encontro. Eu agradeço, é um papo que flui rápido, você está de parabéns, é um dos entrevistadores mais preparados que eu conheço em nosso país aqui, a nossa comunicação democrática e a grande contribuição que você dá com esse trabalho aqui na TV, na rádio, em todos os espaços que você atua. Parabéns. Eu agradeço, é o tipo de elogio que eu fico orgulhoso, porque não é qualquer elogio, é de uma pessoa que conhece muito. Obrigado a vocês pela companhia e até o próximo encontro.